Então tá, vamos lá. Para você que não me conhece, eu sou a Samantha Medina, eu sou professora de balé há 20 anos e eu tô passando aqui para falar um pouquinho para você sobre a aula online e o boletim do balé. O que que esses dois assuntos têm a ver? Então, se liga aí, presta atenção que eu vou te explicar. Aqui, vamos começar lembrando como era o nosso boletim quando a gente era criança. Vocês lembram? Tinha algumas colunas, e aí a gente marcava, vinha assim, MB, B, R, e não me lembro qual era o outro lá, que eu nunca tirei aquela nota. Mas a gente era avaliado numa escala, né, de muito bom até fraco, eu acho. Era regular e fraco, se eu não me engano. Então, o nosso boletim, ele tinha algumas matérias bem padrões, assim, né? Tinha português, matemática, estudos sociais, ciências, educação artística, educação física e educação religiosa. Não é mesmo? Seu boletim também era assim? Eu acho que sim. E aí o mais louco é que agora, sei lá, 30, 20, 40 anos depois, não importa a sua idade, né? Quanto tempo passou, os boletins ainda são assim. E aí você vai me dizer, mas é porque a educação é boa, né? Porque a gente evoluiu em outros quesitos e tal. Mas quando eu comecei a entender onde eu queria chegar com as minhas alunas, ou seja, qual o resultado, que é o que a gente expressa no boletim, eu comecei a pensar cada vez mais no processo. Eu só vou ter resultado se eu entender esse processo. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu quis fazer foi fazer uma avaliação para saber se as minhas alunas estavam aprendendo o que eu estava ensinando. Eu queria saber se elas sabiam fazer tandi, plié e tudo mais. E aí, eu queria avaliar esse movimento, né? Esses movimentos. E queria poder definir se ela, como que elas estavam fazendo, né? Quantificar, assim, tipo, estão fazendo bem, não estão fazendo bem. E aí eu comecei a entender que para eu poder definir isso, eu precisava saber, ou elas precisavam saber outras coisas para elas ficarem boas nessas questões. Então, da mesma forma, essas 7 áreas do conhecimento que eu falei, né? Português, matemática, estudos sociais, ciências, educação artística, educação física, educação religiosa, o ensino religioso, né? Que era. São áreas do conhecimento onde as 4 primeiras são muito, muito, muito valorizadas, né? Português, matemática, estudos sociais e ciências são super valorizadas para o vestibular. Então, a gente quer aprender aquele conteúdo porque a gente quer passar no vestibular. E aí eu lembro que quando eu queria avaliar as minhas alunas, foi mais ou menos isso, né? Eu queria ensinar o Tandi, porque na avaliação vestibular delas era o Tandi, sabe? Era elas saberem fazer o passo de balé. Então, isso para mim era muito claro, assim. O que acontece? Dentro da evolução das questões educacionais, a gente sabe que falta muita coisa para a gente, né? A gente sabe que esses 7 conteúdos, eles são, ou áreas de conhecimento, elas são as mais básicas, assim, e nem vou dizer para vocês que elas são a base, tá? A gente diz que elas são básicas no sentido de que, justamente, elas são as esperadas para o vestibular. E o vestibular nada mais é que um grande teste de memória, porque, via de regra, a maioria das coisas que a gente responde lá, a gente não lembra depois. Então, vamos lá, uma educação baseada em 7 áreas de conhecimento, sendo que 4 delas são privilegiadas, para um vestibular que vai avaliar a performance, medida pela quantidade de conhecimento que tu consegue gravar, guardar. Se vocês assistiram a aula passada, que eu falo sobre a taxonomia de Bloom, vocês vão ver que conhecimento é a base da taxonomia de Bloom. Tipo, é nada, é óbvio, né? Porque esses conhecimentos, na verdade, qualquer computador, qualquer máquina tem, qualquer livro tem. Hoje em dia a gente está a um Google de distância dos conhecimentos. Só dá um ok para mim ali no chat que vocês estão me vendo e me ouvindo, tá? Que hoje eu tô meio cabreira, assim, não sei se tá rolando. E aí a gente sabe, né, que a educação física, a educação artística e o ensino religioso já ficavam em segundo plano antes. Aí a gente tem. Obrigada, gurias, sejam bem-vindas.
Aí a gente tem outras 5 áreas de conhecimento que hoje a gente começa a falar um pouquinho mais nelas e começa a entender que elas são importantes e significativas. A educação alimentar, a educação financeira, a educação sexual, a educação ecológica e a educação da cidadania. Vamos combinar que na nossa aula de balé, nas nossas aulas, de um modo geral, a gente já aprendeu a acrescentar isso, né? Então, isso já virou uma temática dentro da escola também. A gente vai falar um pouco mais sobre a alimentação mais nutritiva, mais funcional. A gente, né, até os lanchinhos, hoje em dia nas escolas, às vezes é proibido mandar salgadinho refrigerante, ou tem só um dia da semana para isso. Então, já se começa a ter esse entendimento, né? Educação financeira é uma coisa que as pessoas falam muito, e aí tem aqueles cursinhos, né? Eu lembro que no ensino médio foi lá, acho que era Junior Active, não me lembro bem o que era. Daí foi lá, deu um cursinho pra gente. Eu lembro que eu aprendi a preencher cheque naquele cursinho. Olha que coisa velha, né? Cheque nem se usa mais. Então, isso não é educação financeira, tá, gente? Mas digamos que é o princípio. Educação sexual ainda é um grande tabu, né? As pessoas ainda não trazem para dentro da sala de aula. Poucas, né, fazem isso, até na questão da própria proteção da criança, mas não tem ainda uma grande repercussão, né, um grande desenvolvimento dessa área. Educação ecológica, super na moda, né, super usada hoje em dia, e a educação da cidadania, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é, mas é realmente a gente aprender, né, os nossos direitos, os nossos deveres enquanto cidadãos. Toda a parte política, né, toda a parte de busca de direitos é política, então é muito complexo, assim, porque o entendimento ainda é muito raso sobre esses assuntos, tá? Mas cidadania é desde trabalhar a inclusão na aula, por exemplo, tu tá trabalhando a cidadania, no momento que eu entendo que a outra pessoa também é cidadã, né, também faz parte daquele contexto. Mas não são conhecimentos avaliados, né? A gente não estão lá no boletim, não fazem parte. E aí, a gente tem mais 5 conhecimentos que são bem modernos. Esses conhecimentos, na verdade, eles surgiram, nasceram, foram criados a partir do que se tem observado de necessidades no mercado de trabalho. Mas então não é português e matemática que eu preciso para o mercado de trabalho, mas é isso que eu estudo para passar no vestibular? Que confuso. É isso mesmo, é bem confuso, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que tudo isso que eu tô falando tem a ver com a aula online, tá? Segura aí que vocês vão ver sentido no que eu tô falando, eu juro. Aí, essas 5 áreas, né, de conhecimento conhecimento intrapessoal, ou seja, desenvolvimento pessoal, o quanto eu sei lidar com as emoções, inteligência emocional. Conhecimento interpessoal, que é como eu me relaciono com as pessoas, né, e como eu produzo o meu network, como que eu sinto, percebo a outra pessoa e as suas necessidades. Até toda a questão de persuasão, né, de comunicação, tá aqui no relacionamento interpessoal, que vai passar pelo intrapessoal também. A área de conhecimento interdigital, que daí já começa a vir, assim, de maneira bem óbvia para a aula online, tá? Mas não é só isso. Mas o nosso relacionamento com a máquina, com essa era digital. Criatividade e inovação é uma área que, assim, lá na aula passada da taxonomia de Bloom, eu falo, né, que a criatividade passou lá na lista do Fórum Social Econômico Mundial. A tendência é que ano que vem ela esteja em primeiro lugar, né? Ela está em terceiro agora na lista das habilidades, dos pré-requisitos, assim, para as empresas, né? No termo de empregar, né? Empregabilidade. E a educação, né? A área de conhecimento sobre aprender e educar, né? Essa revolução onde a gente é um aprendedor e um educador ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa área é a área que define até onde eu vou chegar, inclusive. Porque é a minha maior habilidade de conseguir transmitir conhecimento e de conseguir desenvolver os conhecimentos em mim.
E aí eu faço qualquer coisa a partir disso. Então, essas são as mais necessárias para a vida, em sociedade e no trabalho. Tá. Aí eu falei para vocês que quando eu comecei a pensar nas aulas de balé, nas avaliações de balé das minhas alunas, eu queria fazer assim, ó, tandi, o joelho de base está esticado, o joelho da perna que está fazendo tandi está esticado, tem peso na ponta do pé, a coluna está ereta, a cabeça está reta, sei lá, as escápulas estão encaixadas, a barriga está para dentro. Eu queria analisar cada detalhe do movimento e colocar isso na minha avaliação. Aí eu comecei a ver que esses movimentos, para acontecerem na criança de 3 anos, de 4, 5, 6 anos, eles tinham pré-requisitos. Então, uma criança, para fazer um bom tandi, ela tem que ter desenvolvido bem o seu equilíbrio, por exemplo. E para desenvolver o equilíbrio, ela precisa ter confiança, se expor a determinadas coisas. E quando eu estou num relacionamento, né, entre outras pessoas, eu também preciso saber lidar com isso. Então, eu comecei a entender que era muito mais coisa, além daquele passo de balé. É o nome do podcast, né? Além do balé. Se você não ouviu ainda o podcast, escuta lá. Toda sexta-feira, às 18 horas, um convidado, uma convidada nova lá no podcast. É bem massa, tá? Tem no Spotify, não tem arroba, além do balé. E tem aqui no YouTube também. Tá. Aí eu comecei a entender que precisava de muitas outras coisas. Beleza, Samantha, o que precisa? Aí eu foquei muito no desenvolvimento motor, tá? Então eu comecei a ver, precisa de coordenação, né? Para ela coordenar aquele pé que vai fazer a pontinha lá, precisa do equilíbrio, precisa de, sei lá, um monte de coisas comecei a colocar. Então, eu já tive avaliações, né? Nós já tivemos avaliações na escola que tinham muito a ver com isso, assim. Tem ritmo, não tem. Tem um bom relacionamento com a professora, não tem. Eram umas coisas assim. E aí, tipo, era de marcar assim, satisfatório ou insatisfatório, sabe? Ou, não, era satisfatório ou em desenvolvimento, né? Não insatisfatório. Inclusive, eu vi um material na internet agora, que seria uma sugestão de boletim no balé, e é justamente isso que está no material, assim, né? Ele está dividido em aspectos socioafetivos, e daí fala, demonstra vínculo de afetividade com o educador, demonstra vínculo de afetividade com os colegas, apresenta a concentração. Como que tu avalia e mede a concentração de uma criança, né? Existem níveis de concentração. Uma criança que não para quietinha enquanto tu tá falando, tu não pode avaliar e dizer que aquilo ali não é concentração, por exemplo. E esse material, ele é só de marcar, se tem ou não tem, sabe? É de marcar xizinho. Então, é muito complexo eu querer avaliar a criança por isso, né? Achar isso como um medidor. É independente, colabora com o grupo, atende às solicitações do professor. Então, isso aqui, né, aspectos socioafetivos, tem um pouco do desenvolvimento intrapessoal e um pouco do desenvolvimento interpessoal. Desenvolvimento psicomotor. Reconhece e nomeia partes do corpo, apresenta confiança em suas habilidades de ação e movimentos, demonstra equilíbrio durante as atividades propostas. Qual o nível de equilíbrio, né? A criança que para em pé, ela tem equilíbrio, porque para eu ficar em pé e para eu caminhar, eu aprendo no desenvolvimento motor que eu preciso de equilíbrio, é um eterno desequilibrar e equilibrar, senão eu cairia enquanto eu caminho. Então, é falho ainda, né? A medida ainda não tá boa. Equilíbrio, sim, todas têm, estão em pé ali, elas fazem um passeio. Agora, eu lembro que eu media quantos segundos a criança ficava no passeio. Né? Se ela fica 3 segundos, ela está ainda no desenvolvimento inicial. Se ela fica 5 segundos, ela está no desenvolvimento elementar do equilíbrio, sabe? E eu queria poder medir, eu queria poder avaliar para eu poder mostrar para os pais resultado. Porque a gente atrela muito isso, o desenvolvimento técnico a resultado dentro da nossa aula de dança. E foi assim que a gente aprendeu a vender nosso produto, inclusive.
E aí, talvez agora tu esteja começando a entender o que eu tô querendo falar sobre as aulas online, mas eu vou chegar lá, tá? Bem especificamente. E aí tem uma parte aqui que eu não sei onde se encaixaria, né? Que tá mais para expressão, e expressão é uma parte do desenvolvimento motor, então isso aqui ainda seria desenvolvimento motor, tá? Vamos combinar que as pessoas enfiaram a palavra psico na frente do motor de uma forma muito leviana. A psicomotricidade nada mais ela está em tudo, né? Nada mais é do que o desenvolvimento que a gente tem cognitivo e motor, que é esse relacionamento, né? E a psicomotricidade, ela é tipo a fisioterapia com o Pilates, sabe? Na verdade, ela começou sendo usada para fazer um estímulo extra para quem tinha dificuldade, né? Para crianças com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque já se sabe que tu desenvolver o teu motor vai fazer com que o teu cognitivo melhore e tu vai, consequentemente, ter uma melhor aprendizagem, né? Um melhor desenvolvimento cognitivo. Só que nessa fissura pela psicomotricidade, as pessoas inverteram os valores. E aí parece que eu tenho que desenvolver o meu cognitivo para melhorar o meu motor. E aí a gente começou a perder para a escola. Perder para a escola, nossa, que frase horrível, Samantha. A gente começou a perder o espaço nas atividades motoras. A gente deveria, na escola, passar muito mais tempo nos movimentando do que retendo, olhando conhecimento. Aí tá, aí aqui tem uma parte sobre música, história e dramatização, que seria ainda de dentro do desenvolvimento e da aprendizagem motora, tá? E aí, eu trouxe um conceito do Murilo Gun, porque eu acredito que o meio termo pode acrescentar muito pra gente aqui. O Murilo Gun, ele faz o boletim da vida, é assim que ele chama, né? E aí ele coloca todos esses conteúdos que eu falei, esses conhecimentos, essas áreas que eu falei. Português, matemática, geografia, ciência, geografia não, estudos sociais, ciências, educação física, educação religiosa, educação alimentar, financeira, sexual, ecológica, cidadania, interpessoal, intrapessoal, interartificial, que é a digital, né? Aprendedora, educadora, criativa e inovadora. E daí ele pede para a gente avaliar de 0 a 10. Aqui já tem uma diferença. Porque uma coisa é eu estar 7 hoje em educação ecológica e outra coisa é eu estar em 10. Mas, se eu não tenho critérios, esse 7 continua sendo subjetivo. E daqui a pouco 10 vai ser subjetivo também. Porque o que está dentro disso aí? Para eu saber que eu tenho 7, 8 ou 10. Então, a gente teria que conseguir quantificar, né? Identificar, aliás, não é quantificar, identificar o que contém dentro para a gente saber mais ou menos. Então eu estou no 5, eu estou no 10. Então, é mais ou menos como vocês aqui hoje. Né? A gente chama isso de... esqueci a palavra agora. É alguma coisa inconsciente. Vocês sabem as coisas. Olá. Vocês sabem as coisas, sabem os conteúdos, né? Sabem o que ensinar. Mas talvez vocês não saibam que não sabem toda uma outra gama. E aí, quando eu não sei que eu não sei, tá tudo bem, porque eu nem sabia que eu não sabia. Entendeu? Então, assim, eu tô ali em educação religiosa. Tá, mas se eu acho que educação religiosa é só eu saber que existe Deus, por exemplo, então eu tô 10. Porque eu não sei quais são as outras coisas que tem ali no meio. Então, como que eu vou me dar 8 se eu não sei o que falta para eu aprender? Faz sentido? Deu para entender o que eu quis dizer? Então, ainda não é assim, isso aqui seria só uma autoavaliação a partir do seria só uma autoavaliação, né? A partir do que eu considero que tem dentro dos conhecimentos. Eu posso colocar lá no Instagram para vocês depois. Não é conhecimento. Eu sempre esqueço. Não vou lembrar agora. Mas é assim, quando eu não sei que eu não sei,
Eu acho que eu sei. Porque eu não fazia ideia que existia uma série de coisas. E aí, quanto mais eu vou percebendo que eu não sabia, mais eu vou conseguindo entender que eu preciso estudar mais sobre aquilo. Isso acontece sempre quando a gente entra na faculdade, inclusive. Vou botar o Instagram aqui no chat. Muito bem. Então, seguinte. Durante a pandemia, o balé começou a se atentar para esse caráter formativo, educacional, que as nossas aulas e que a dança possui, né? Não só o balé, eu falo do balé aqui porque é a minha área de aplicação, mas várias danças começaram a se atentar para isso, né? Eu estou formando bailarinos, o que eu estou formando, né? E foram as grandes questões que eu comecei a trabalhar no sentido de, tá, mas quantos por cento dessas crianças que entram aqui, que procuram o balé, vão realmente seguir, vão virar bailarinas? Profissionais, né? Porque bailarina todo mundo pode virar. Aí a gente coloca o balé num pedestal, né? Já falei sobre isso em outras aulas aqui também, que eu só posso fazer balé se eu for virar bailarina. Eu não posso fazer balé como uma atividade física, como eu faço futebol, por exemplo. Então, e o balé, ele me serve para esse entendimento desse gosto pela dança, pelas artes, pela minha sensibilidade, pela minha expressividade. Tem muitas outras coisas que eu posso ter o balé na minha vida, ao longo de toda a vida, sem necessariamente ser para ser bailarina profissional. E aí o pessoal começou a se dar conta disso agora. Muitos ainda tentam colocar a técnica aqui dentro da tela. E fica cada vez mais chato, sabe? Fica reproduzindo o modelo. Uma vez que a interação é o principal componente na aprendizagem. Então, eu preciso estar em ação, e aí eu não estou falando de prática, eu estou falando de ser parte da produção daquele conhecimento, entendeu? Existe uma diferença. Eu vou fazer um recorte aqui, pause. O Ander, que eu não sei se é Anderson, enfim, o que fazer quando o menino sofre bullying por fazer balé? Aonde ele está sofrendo bullying? É na escola que ele faz, é na família, os pais, é da professora dificilmente, né, porque as professoras amam meninos do balé. Mas, primeiro, entender onde é esse lugar, tá? Bullying, a gente precisa falar, né, então, se tu sente que está sofrendo bullying, precisa procurar pessoas para falar sobre isso. A gente precisa de uma nova construção cultural sobre o menino do balé. E tu pode te defender dizendo que, historicamente, os meninos fizeram balé primeiro, não as meninas. Né? Então, dizer para as pessoas estudarem um pouco mais a história do balé e te agarrar nisso e nos grandes bailarinos que existem até, né? Enfim, os bailarinos famosos, brasileiros ou não, mas o quanto é uma profissão e o quanto é arcaico esse pensamento, né? Da pessoa que faz bullying com um bailarino. E, enfim, a gente está acostumado com pensamentos arcaicos, né, em relação a muitas coisas, tá? Mas, assim, procura ajuda, não fica sozinho, não sofre, assim, tu tá certíssimo, pensa que as pessoas não estão evoluídas o suficiente para isso ainda, e que tu é parte dessa evolução, sabe? E que o teu papel talvez seja esse, de desafiar as pessoas a reverem os seus conceitos. Fica bem, tá? Muito bem. Então, não tem, e aí é bem legal aqui, porque até tem a ver com o assunto, ó, não tem como transformar o balé, a educação, e principalmente a visão das pessoas em relação ao balé, e a questão de que ele só é válido no presencial, se nós não mudarmos a forma que nós encararmos.
E aí, por que eu estou relacionando isso com o boletim, né, e o boletim da vida? Porque talvez as pessoas precisem entender mais que o que a gente está avaliando aqui no balé são outras coisas. A gente está avaliando aqui no balé, e a criança está fazendo balé para o seu desenvolvimento socioafetivo, por exemplo, socioemocional, né, que eu chamo, para o seu desenvolvimento motor. Se eu continuo trabalhando meu equilíbrio em casa, nas aulas online, o que é perfeitamente possível, eu vou me sentir mais segura, mais confiante, porque eu vou ter uma habilidade. E isso, na hora dos meus relacionamentos, mais tarde vai fazer diferença. Se eu continuo fazendo balé no online, eu continuo tendo um mínimo de interação com os meus colegas, eu continuo convivendo socialmente de alguma forma. E é nessa convivência de eu saber esperar o meu colega parar de falar para eu falar, né, sem ter que fechar o microfone dele, eu vou... Só um pouquinho. O que eu estava fazendo? Tá difícil hoje, né, a transmissão. Muito bem. Tentando seguir a minha linha de raciocínio aqui. Se eu consigo fazer a pessoa entender que dentro do balé eu vou desenvolver muito mais coisas do que ela acha que eu vou desenvolver, né, que não é só a técnica, porque as pessoas não querem fazer balé, porque, eu desenvolvo, né, eu volto no presencial. Então, eu mostrar para ela esse panorama muito maior, entendeu? De que, por que ainda é válido eu fazer? Mas olha só, você tem que entender que no balé a gente pode fazer isso, isso. Ah, tá, eu tava falando no microfone, né? Porque eu posso aprender com a minha aluna. Uma aluna vai aprender com a outra que eu preciso esperar a minha vez de falar, que eu tenho que ter paciência, né, com a tecnologia, comigo. Então, tem muitas relações que continuam sendo trabalhadas e que a gente precisa ficar atento para isso, que o balé é muito mais. A criatividade, por exemplo, que está lá no topo das habilidades para o futuro, né, para os empregos do futuro, é algo que pode ser ultra desenvolvido dentro do balé. Então, como que eu faço isso? Como que eu trago essa clareza para o pai, para a mãe que está relutando com a aula online, para que ele entenda, né, para que eles entendam que tem muito mais ali naquele balé do que a técnica propriamente, e que sim, eu posso esperar o desenvolvimento da técnica, né? Se vocês atendem crianças de 9, 10 anos, ok, elas estão ali para isso também. Mas 99% das escolas pensam na sua metodologia como algo para formar bailarinos profissionais. Eu sei, eu já pensei isso por muito tempo. Só que essa não é a realidade. Então, por que a gente não muda o nosso pensamento, não valoriza a nossa arte, o nosso potencial de educação através dessa arte e de desenvolvimento, e não começa a fazer as pessoas enxergarem de um outro modo? Só que para a gente fazer as pessoas enxergarem de outro modo, primeiro a gente precisa enxergar desse outro modo, tá? Porque se o professor é o primeiro a dizer que a aula online não é boa e que ela não funciona, aí pode esquecer, entendeu? Aí não vai funcionar mesmo. Então, assim, pega todas essas áreas de conhecimento. Se você não tem, por exemplo, um bom desenvolvimento da sua parte intrapessoal e interpessoal, talvez você precise começar a desenvolver isso em você. Seria incrível se fosse através da dança, por exemplo, né? Eu faço aula de Zouk e tive muito desse desenvolvimento através do Zouk, né? Muito desse desenvolvimento através do jazz. Eu tive que ir em outras modalidades para conseguir entender o potencial de desenvolvimento da dança, para voltar e aplicar isso no balé, porque o balé ainda era muito fechado para isso, né? E eu vou dizer era, porque eu acredito que a gente está entrando numa nova era. Certo?
Fico à disposição, então, no meu Instagram, tá? E qualquer coisa, podem me chamar. Obrigada pela presença. Hoje a gente foi invadida aqui, meio hackeada. Então, outra hora a gente se fala. Toda terça-feira eu tô aqui, tá bom? Beijos!